Olá! No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre características de uma boa igreja. Quais são as características que definem uma boa igreja? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Uma mensagem que vai abençoar sua vida. Fique comigo. Atos capítulo de número 5, verso número 13 e 14. Na tradução Reina Valera, uma tradução católica original, você vai achar especificamente uma palavra que eu vou citar nessa tradução para essas características de uma boa igreja. Nos diz o seguinte, o verso 13 e 14. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os elogiava grandemente. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número. Quais são as características de uma boa igreja? A primeira característica, eu acho que é fato para você, ela é bem clara, ela é bem notória, é que uma boa igreja, ela cresce, ela se desenvolve. Nós vemos que Jesus ele começa com um número, aqui em Atos, a igreja primitiva com um número de 120 crentes, e foram se agregando ali 3.000, 5.000 almas, e a igreja cresceu. Então a característica de uma boa igreja é que ela cresce. Uma boa igreja, ela precisa crescer. Agora, em nossos dias é preciso fazer uma ressalva, porque nos últimos dias, esses últimos dias que nós estamos vivendo, Paulo disse também que as igrejas ruins cresceriam. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos últimos dias pessoas teriam comichão de ouvidos e amontoariam para si doutores conforme as suas próprias consciências. Mas por questão de ética, eu não vou citar denominações. Eu acredito que quem tem a Bíblia na mão e lê a Bíblia tem a capacidade de discernir quais são as igrejas que estão crescendo com base bíblica e as que não são. Então, uma boa igreja é aquela que cresce. Agora, também é verdade que uma boa igreja diminui. Olha só que paradoxo. Uma boa igreja cresce e uma boa igreja diminui. Por que diminui? Observe uma coisa. A Bíblia diz que a igreja começou a crescer e houve entre a igreja tamanha unidade que as pessoas não consideravam mais os seus bens próprios. Eles vendiam suas propriedades e eles doavam para aqueles que não tinham. Eles repartiam dinheiros, eles repartiam comida, eles repartiam funções, e isso atraiu pessoas com segundo interesses. Isso atraiu pessoas com interesses não no Evangelho, não em Cristo, não na Palavra de Deus. Como sabemos isso? O casal aqui, Ananias e Safira, um casal que havia se convertido, estava dentro da igreja, viu o José vender uma propriedade e quis imitar e vai e me vende uma propriedade, mas a Bíblia diz que eles eram mentirosos. Eles queriam parecer bem, eles tinham um problema com mentira. Observe que essa igreja teve 2 membros mentirosos, e a Bíblia diz que esses membros morreram. E quando esses membros morreram, houve uma coisa que toda igreja boa precisa. Então o segundo tópico é: uma boa igreja diminui. Por que diminui? Porque precisa haver temor na igreja. Precisa haver temor de Deus. Vai acontecer uma coisa aqui muito interessante. O texto diz que quando Ananias e Safira morreu, houve um grande temor no meio deles, mas não só no meio deles, houve também um temor nos que estavam de fora. Olha os que de fora falaram, aqueles que ainda não eram membros da igreja, aqueles que eram da comunidade, olha o que eles disseram, versículo de número 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Ninguém ousava. O que aconteceu? O povo teve uma percepção: se formos ser membros daquela igreja, temos que ter uma vida séria. Se tivermos que ser membros daquela igreja, vamos ter que ter uma renúncia de vida. Porque entrou um casal lá, mentiu, um casal lá com segunda intenção e morreu. Então a Bíblia diz que o povo admirou a igreja, mas o povo não ousava ser membro de qualquer maneira daquela igreja. Toda igreja boa precisa ter o testemunho de Deus. Toda igreja boa precisa ter um grau de reverência dentro dela, para que as pessoas não imaginem que elas podem ser crentes daquela igreja de qualquer maneira.
que elas podem participar daquele corpo de qualquer forma. Então veio o testemunho de Deus, que Deus estava presente naquele lugar, e aquela comunidade passou a não ter medo da igreja, mas ter um grande respeito em dizer, dentro daquela igreja ali, o Deus daquele povo é sério, aquele povo tem comunhão com Deus, porque um casal entrou lá com segunda intenção e mentiu. Eu fui pregar numa grande igreja, uma igreja boa, e quando terminou a mensagem, algumas pessoas me procuraram para falar que a mensagem edificou muito a vida delas, mas teve uma que veio me trazer um folheto do trabalho dela, me oferecendo um apartamento. Então, dentro de uma grande igreja, uma igreja que cresce, uma boa igreja, entra pessoas querendo se proverem do tamanho do número de membros para conseguir voto, do tamanho do número de membros para conseguir vender alguma coisa, ter algum tipo de benefício. Então, uma boa igreja precisa ter temor de Deus nela, precisa ter o testemunho que Deus está nela. As pessoas que estão fora não podem se sentir totalmente à vontade de fazer parte daquela igreja sem uma mudança de vida. Elas não podem entrar ali e continuar da mesma forma. Então Deus, Ele fez aquela ação com Ananias e Safira, porque estava se convertendo muitas pessoas querendo se beneficiar daquela verdadeira comunhão, daquela verdadeira unidade, daquela divisão de bens. Então, quando aconteceu aquilo com Ananias e Safira, as pessoas de fora disseram, não podemos ser membro dessa igreja de qualquer jeito. Por isso que nós lemos no versículo 13, que as pessoas não ousavam entrar naquela igreja de qualquer maneira, mas elas sabiam que se tivesse que fazer parte daquela igreja, elas teriam que ter uma mudança de vida. E a última característica de uma boa igreja está aqui no versículo 14, que diz, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor. Tradução Reina Valera. Em outras traduções diz se ajuntavam, mas a tradução original, a palavra não é juntar, é agregar. Agregar é diferente de ajuntamento. Agregar quer dizer que aquelas pessoas não chegavam ali para sentar e assistir culto. Elas não iam ali para frequentar culto, elas iam ali para agregar. Agregar significa somar valor, contribuir de alguma forma. Nós temos igrejas que estão cheias de pessoas, mas quantos agregam? Quantos somam? Quantos estão trabalhando? Grande parte entra, senta, é multidão, vai para casa. É membro, tem uma carteirinha, é batizado, toma ceia, mas agrega o quê? Que valor ele agrega à igreja? Ele entrega o dízimo dele lá, ele vai no culto, mas ele está agregado. O texto diz que não que parou de converter pessoas. A gente tem que entender duas coisas aqui. Não é que parou de converter, parou de ir pessoas para aquela igreja com segundos interesses, com intenções que não eram intenções verdadeiras, e passou a continuar entrando pessoas com interesses verdadeiros. Então nós vemos que uma igreja boa, ela cresce. Uma igreja boa, ela tem temor de Deus, porque as pessoas não podem pensar que elas podem fazer parte dessa igreja e continuar nas suas vidas de pecado e torta, e que uma igreja boa, ela agrega pessoas, não ajunta pessoas. As pessoas chegam ali e elas se tornam parte do corpo, elas se tornam parte da membresia da igreja, elas somam na igreja. Então, quando você quer saber se uma igreja é boa, baseada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, você precisa ver essas características nessa igreja. Uma igreja que cresce, uma igreja que tem o temor de Deus, uma igreja que as pessoas de fora pensam bem a respeito dela, mas que também elas saibam que se for para fazer parte daquela igreja, é preciso ter uma mudança de vida, porque aquela igreja é uma igreja séria, uma igreja que tem um testemunho de Deus. E também a última característica que eu estou pontuando é que uma igreja boa, ela agrega e não ajunta. As pessoas chegam ali para poder fazer parte da igreja, somar valores e fazer parte daquele corpo. Deus abençoe sua vida.